Mas eu vi que você falou também que se identifica muito com o espiritismo. Você já teve algum contato, assim, ou estuda Allan Kardec, Chico Xavier? Porque eu já vi você falando muito sobre Chico Xavier. Inclusive, se eu não me engano, você me disse que Chico era a prova viva, né, da existência, né? Era uma prova da existência da imortalidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu contato com o espiritismo. Nós temos hoje dentro da Casa da Caridade, no público, é bem diversificado, Henrique. Então a gente tem evangélico, católico. Eu tenho um amor extremo pela Umbanda. A Umbanda aparece na minha vida também. No momento que eu mais precisava, a Umbanda apareceu. Então, assim, eu tenho um amor extremo também pela Umbanda. E hoje eu digo que de religião eu sou todas e de doutrina eu sou espírita. Mas eu sou uma grande mistura de tudo que eu possa ler e estudar. Eu acho que... E eu gosto muito também das filosofias orientais, como você. Aqui em Brasília também tem a messiânica, que é muito forte. E é Uhum. muito, muito bacana. Então eu queria que você falasse sobre o seu contato, o contato que você tem com o espiritismo. Tem muitos espíritas também assistindo nesse momento. Olha, lá no meu terreiro, eu lembro que o primeiro conselho que eu recebi, um dos primeiros conselhos que eu recebi você precisa ler o Livro dos Espíritos. Então foi o primeiro livro que eu peguei para ler, assim, realmente dessa área, claro, entender de fato o que se tratava a espiritualidade. O meu contato com o espiritismo, ele sempre caminhou lado a lado, né, com o meu desenvolvimento da Umbanda. Sempre foi aliada as duas coisas. Mas eu nunca participei de reuniões espíritas. Então, eu fiquei na parte teórica e explicativa do espiritismo. Só que eu executo tudo isso, sem necessariamente participar de sessões espíritas, né? Mas a base do meu entendimento do mundo espiritual, ele é muito alimentado pelo espiritismo. É muito alimentado. E como eu falei, Chico, né, ele sozinho, ele prova a existência da espiritualidade, a existência da vida após a vida e da influência dos espíritos na nossa vida. O Chico explica tanta coisa sozinho que se só ele tivesse existido no planeta, ia ser suficiente, entende? Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo espiritismo, mas o espiritismo ele é responsável pela base do meu entendimento do mundo espiritual. É isso. É muito bacana. Eu fiz uma entrevista com o Babalorixá também. Quando eu fui a Recife, eles foram lá na sessão espírita, né? Eles foram o terreiro inteiro, me deram a guia, então eu fiquei da casa deles também. Inclusive, em setembro eu vou fazer a lavagem da cabeça, né? Que lá eles fazem a lavagem, então eu vou fazer. E então eu entrevistei ele, né? Para que as pessoas conhecessem um pouco da Umbanda. Eu acho que o preconceito, ele tem a matriz, tem a raiz na ignorância, né? As pessoas não estudam, então o preconceito sai daí. Porque o homem, ele é mais ignorante do que mal, na verdade, né? É por não entender. Então eu me propus a fazer várias lives de religiões diferentes, de doutrinas diferentes, sabe? Enfim, de uma gama. E aí eu convidei ele. E aí a coisa mais interessante que eu ouvi foi que assim que ele começou a falar, ele fala assim: a gente bebe da fonte de Kardec também. E eu achei aquilo tão bonito, né? Porque você vê que hoje em dia, eu acho que o futuro das religiões e da doutrina vai ser mesmo o amor, que era para ser, era o que era sempre, né? Então, assim, eu achei muito bonito da parte dele falar aquilo também. E muitas vezes, nós espíritas ou católicos, evangélicos, a gente se furta de conhecer em profundidade outras filosofias, religiões, doutrinas, simplesmente pelo fato da ignorância. Então, assim, é muito bonito construir essa raiz da espiritualidade real, né? Você vê que muita gente frequenta o espiritismo, ou frequenta a Umbanda, ou o Candomblé, vai escondido, né? Escondido da igreja, escondido da família. Ainda hoje a gente tem isso, muito. E deveria ser uma coisa tão normal você procurar, né, o seu caminho, você testar, você estar em lugar que te faz bem.
Então, quando eu vi os seus vídeos a primeira vez que eu tive contato, me dá uma esperança de que a espiritualidade está sendo vista agora por uma nova fase, uma nova era, de pessoas que querem exercer a espiritualidade. Porque falar dela, a gente já tem muita gente falando, né? É igual falar de Jesus, a gente tem muita gente falando, falar de Alá, falar de Sócrates, de Buda, muita gente está falando. O problema é seguir fazendo o exemplo dele, exemplificando. Então, assim, eu achei muito interessante. As pessoas falavam muito e eu já assistia nos bastidores. Tanto é que eu tenho vários vídeos seus, né, que as pessoas me mandaram. E eu gostaria muito que você falasse. Eu vi que você tem um instituto, né? Hoje seria a sua transição da profissão que você falou, seria esse instituto, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco para as pessoas do que se trata, as terapias, porque tem muita gente que nunca teve conhecimento sobre isso, contato, né? Uhum. Perfeito. No meu instituto, a gente ainda está desenvolvendo as coisas, né? Tudo meio recente, mas hoje eu faço atendimentos, né? Com mesa radiônica, principalmente, limpezas de ambientes, que também através da mesa radiônica, e uma técnica de cura, que é mais específica para doenças físicas mesmo, muito similar com o Reiki, mas que foi canalizada por Serafis Bey, né? Então, num belo dia, Serafis Bey apresenta para mim, Serafis Bey é um mestre ascensionado, para quem não conhece, ele se apresenta para mim e me passa uma nova técnica, que é basicamente o que eu já fazia no Reiki. Eu sempre desconfiava que não era Reiki o que eu fazia, e aí Serafis Bey se apresenta para mim e estrutura melhor, né, o que eu já estava fazendo, e vira esse trabalho de cura que eu chamo de frequência gama, que é a frequência que a gente trabalha ali na hora, que é a frequência em nível frequencial mais alta, né, cerebral que existe, responsável por alteração de estados de consciência e tudo mais. Então, para a gente atingir níveis de cura, é mais interessante esse tipo de frequência cerebral. E hoje é isso que eu atendo. Eu pretendo expandir alguns atendimentos, mas ainda nada muito certo. Mas o carro-chefe, digamos assim, é a radiestesia, a radiônica, que eu sou suspeito para falar, mas que, na minha opinião, é uma das terapias que consegue resolver praticamente tudo, consegue lidar com praticamente qualquer tipo de problema, consegue auxiliar, claro, né? Não vai resolver para a pessoa, mas consegue auxiliar em praticamente todos os tipos de problema. Então, a radiestesia especificamente que eu trabalho, né, a mesa que eu trabalho, ela tem esse viés de vidas passadas, ele tem esse viés de investigação de fato do que pode estar acontecendo com a pessoa em termos de personalidade do passado que ela possa ter, que estão engatilhadas, né, estão ressoando algum problema hoje, desde lá de trás, questões de magias, de trabalhos, enfim. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, como eu te falei. Então, eu sempre gostei dessa parte que mexe com as coisas, né, que identifica, que limpa, que faz todo o trabalho acontecer de fato. Então, quando eu encontrei essa mesa radiônica, eu falei, nossa senhora, era tudo que eu queria, era tudo que eu precisava, né? Hoje em dia o meu trabalho ele é bem focado nesse atendimento de mesa radiônica e mais o outro lado aí dessas outras duas, né? Que é a limpeza de ambientes e a frequência gama, que é mais voltada para a parte de saúde física mesmo. Todos os atendimentos feitos à distância, o que é interessante, né? Eu penso em estruturar alguma coisa presencial, ainda não estamos nesse ponto, mas existe esse planejamento também, porque já existe a cobrança. O presencial, ele é diferente, né? A gente sabe muito bem disso. Então, em algum momento vai acontecer, né? Mas hoje em dia, todos os atendimentos à distância, e eu nunca tive problema nenhum, dificuldade nenhuma com isso, muito pelo contrário, né? Eu atendo pessoas da África, atendo pessoas do Japão, do mundo inteiro. Então, isso mais abre portas do que fecha, né? Isso é importante a gente falar também, que existe muito preconceito, né? Até hoje, querendo ou não, com as terapias à distância. As pessoas não costumam acreditar muito, ou, né, ter muita fé nisso. Mas é interessante que nos meus trabalhos, a pessoa sempre sente alguma coisa, né? Enquanto está acontecendo o trabalho. E aí,
eu falo, você sentiu isso, né? E a pessoa confirma. Então, as comprovações acabam acontecendo para a pessoa, né? Esse é o lado bom do atendimento à distância, porque como é que eu sei o que a pessoa acabou de sentir, né? Então, as pessoas acabam tendo algumas comprovações também de que, de fato, né, algo está acontecendo. E como eu comecei na pandemia, né, os atendimentos mesmo, como terapeuta, bem no começo, eu tive muito esse viés, né, atendimentos à distância. E eu me especializei, podemos dizer assim, em atendimentos à distância, né? Tanto é que a minha mediunidade visual, né, de enxergar, não é uma clarividência, não acho que seja, mas eu só consigo enxergar à distância. Se você estiver na minha frente, é muito difícil, eu não vou ver nada. Mas se você estiver na tua casa, eu consigo enxergar teu campo. Então, eu fui me adaptando. Muito interessante. Fui me adaptando à distância, não sei. Eu acho que se eu começar a atender presencial, talvez, né, isso vá se moldando. Mas como foi sempre à distância, eu me acostumei à visão à distância. É engraçado porque as pessoas imaginam a questão da mediunidade ou até, por exemplo, da vidência, da visão, como se ela fosse dos olhos materiais, né? E ela não é. Então, você pode estar de olho fechado e ter essa visão. É bem bacana. Eu nunca havia conhecido um médium que dissesse isso, que a distância tem uma maior facilidade. De fato, é bem bacana mesmo. Você falou sobre o Serapis Bey e eu li pouco sobre ele, mas não é ele que dizem que em outras vidas, encarnações, foi Platão, Sócrates, Confúcio, em outras vidas nesse padrão? Existem debates a respeito disso, mas dizem que sim. Ele é mais reconhecido ali pela época do Egito, né? Ter sido um faraó do Egito no templo de Luxor. Ele é mais conhecido por conta disso. Mas existem esses debates. Eu não me apego muito nessas coisas, mas é interessante. Porque não tem muita importância quem foi, né? Assim, não. Eu vi você falando sobre isso. Eu acho que alguém perguntou sobre quem era o seu mentor. E aí você estava explicando justamente, não importa quem é, né, o mentor, assim, na realidade. Isso, realmente, de fato, você tem toda a razão. As pessoas hoje em dia, elas buscam mais saber o nome do mentor, quem foi o mentor, do que em si o trabalho, os frutos que ele apresenta, né? E para algumas pessoas isso vai atrapalhar. Chico dizia que ninguém queria ser, né, o empregado da casa. Todo mundo queria ser a Cleópatra, a rainha, né, nas vidas passadas. E vai muito disso ali. Tanto que as pessoas perguntavam por Inácio Daniel e uma vida inteira ele dizia, fale que eu apenas fui um lavrador. E realmente é o que ele me diz até hoje. Então, eu percebi isso na sua fala, que é bem parecido com o que eu fui orientada o tempo inteiro. Então, é bem característico. Mas eu quero fazer a pergunta também. Você tem um mentor que trabalha com você, né? Assim, na mesa radiônica, por exemplo, porque você pode ter um mentor que fica ali para um trabalho específico, né? E não o tempo inteiro, ou não seja o seu mentor do dia a dia. Você tem um mentor? Olha, os meus mentores, eles se separam de acordo com cada trabalho que é realizado. Eu não tenho um mentor de dia a dia. Eu tenho mais afinidade com dois específicos. O primeiro, que foi o primeiro de todos que eu conheci, o primeiro de todos que eu me relacionei, foi Exu Caveira. É um dos mentores que eu mais tenho afinidade, que eu mais converso no meu dia a dia, que é mais presente, eu sinto muito ele. Ele é um guardião, né? Então ele acaba estando muito perto, né, a todo momento. Ele está presente em todos os trabalhos que eu faço, mas tem um mentor que sempre me acompanhou, é um mentor responsável também por grande parte dos conhecimentos que eu tenho hoje sobre a vida, sobre a parte das emoções, que eu falo bastante, que é um mentor hinduísta. E eu descobri o nome dele recentemente. Ele chama Han. E é um asiático, né? Ele é asiático, eu digo, do Tibete ali. Então é um mentor que ele se apresentou assim com o nome mesmo recentemente, mas ele sempre esteve presente, só não sabia quem era.
E dos trabalhos de mesamorfônica, aí é uma equipe. É muita gente, não dá para falar que faz o trabalho, não dá. É uma equipe muito grande por trabalhos que eu realizo aqui. Mas quem comanda, por exemplo, a parte de atendimento de qualidade, esse médico, né? Esse mentor hinduísta que é médico. Muito bacana. Uma parte que eu gosto também muito do seu trabalho, que eu já vi vários vídeos, é quando você fala sobre as doenças físicas, né? A ligação com o espiritual. E aí você fala sobre os recados do corpo, né? Eu queria que você falasse um pouco. Tantas pessoas estão aqui hoje passando pela ansiedade, passando por algumas doenças físicas também. Pessoas que têm dores que não descobrem, né? O fundo físico não se conecta com aquilo que ela acha. Às vezes vai a médicos e não consegue descobrir. Muitas causas, muitas mazelas físicas. E eu gosto muito quando você fala sobre isso. E tem muita gente esperando que você fale sobre ansiedade, né? Sobre depressão. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, a gente precisa entender que as doenças se explicam de diversas maneiras. Existe a questão física, até existe, mas é a minoria dos casos, né? Que a causa é realmente física, é uma coisa biológica, mais química. Existe a parte emocional, que é a que eu falo, né? Da psicossomática, da metafísica, e existe também a parte espiritual. Porque existem, por exemplo, pessoas que adoecem porque receberam um trabalho, né? Ou porque existe uma vida passada antiga delas que está afetando alguma coisa, que está somatizando alguma coisa, algum padrão de vida passada que está muito enraizado na pessoa. Então, existem várias possibilidades para uma doença se espalhar. Física, como eu falei, que é a menor parte, na minha opinião, emocional e espiritual, né? A que eu falo no recado do corpo, ela tem mais esse viés emocional, né? Então vamos focar aqui, porque senão é muita coisa. Mas a parte emocional, o que isso representa? Eu gosto muito de um exemplo que eu li num livro, inclusive fica até a recomendação. Bom, ele não está fácil de pegar, mas ele chama A Doença como Caminho. Tá? Já recomendei esse livro, sempre recomendo. Para mim é uma bíblia da psicossomática. É esse livro, A Doença como Caminho. E ali tem um exemplo muito interessante que explica como é que é a doença no nosso corpo. Ele fala assim, imagina um carro, quando a luzinha no painel do carro acende, o que ela está mostrando? Que tem alguma coisa de errado com o carro, certo? Então, o que você precisa fazer? Reclamar com o carro ou resolver o problema que apareceu ali? Porque se apareceu ali, tem motivo, certo? Imagina se aquela luzinha não piscasse. O que ia acontecer com o carro? Não ia nem ter chance de você arrumar. Você ia estar dirigindo o carro e de uma hora para outra ia pifar. Não ia parar de funcionar, sem você ter chance nenhuma de resolver aquele problema. Então, a doença no nosso corpo, ela segue exatamente essa mesma lógica. Ela é um alerta, ela é um aviso de que tem alguma coisa errada. E lembrando, somos seres espirituais. Então, toda a nossa essência, tudo que molda esse nosso corpo aqui, essa massa de células, vem da nossa consciência, que é a fonte primária de tudo, certo? Então, se o corpo adoece, ele está espelhando alguma coisa que a consciência está fazendo ou não está fazendo, né? Se nega a fazer, um dos dois, depende. E daí a gente consegue começar a entender as doenças de uma forma mais ampla e para uma outra perspectiva, dando significado para as coisas. Porque as doenças, né, elas são vistas pelas pessoas, às vezes até como castigo, às vezes até como punição, né? Às vezes como azar. Eu fui escolhido por Deus para passar por isso, para sofrer. E não existe isso. Ninguém encarna nesse para sofrer, não existe isso, né? Então, quando a gente começa a entender que a nossa doença, a nossa dor, ela tem alguma coisa a nos falar, inclusive, né? A gente consegue ressignificar a dor. A gente tira o nosso foco do sofrimento que aquilo gera e coloca o nosso foco no aprendizado que aquilo pode gerar.
na oportunidade de desenvolvimento pessoal, de compreensão pessoal, de mudança interna, né? Quantas pessoas que passam por uma doença terrível e saem muito mais fortes dela depois, ou que resolvem questões familiares que estavam pendentes há anos, há décadas, né? Então, as doenças, elas têm esse papel na nossa vida, de serem grandes portais para que a gente possa se transformar, para que a gente possa corrigir alguma coisa internamente. E a partir daí, toda a interpretação se torna possível e a gente consegue libertar as pessoas disso. Por isso que a raiz do meu trabalho todo, ela é em cima dessa perspectiva. Sempre mostrando para as pessoas a importância da perspectiva. E o que faz diferença é aonde tu coloca a tua atenção. Porque a proposta desse universo que a gente está é dualidade. Tudo vai ter os dois lados. E o livre-arbítrio, ele está aqui. O que é que você faz com as coisas que acontecem com você? Né? Porque a doença, ela pode ser um incômodo e um sofrimento, ou pode ser uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. De você entender alguma coisa interna. De você corrigir alguma coisa interna. De você tomar decisões diferentes, decisões melhores, né? Assumir a tua essência, perdoar, largar o passado, abrir mão de mágoas, raiva, rancor. É isso que as doenças exigem da gente, né? E, de novo, se elas acontecem é porque tem um motivo. Então, elas não acontecem de forma aleatória. Elas não são castigos ou punições divinas. Até porque, se a gente fala de um Deus ou de uma fonte criadora que é puro amor, não faz sentido uma punição. Não faz sentido um julgamento. Não é? Quem julga somos nós mesmos, através das nossas próprias escolhas, nossos próprios pensamentos. Não é? Nós somos os nossos próprios julgadores. A gente vai para onde as nossas ações e pensamentos nos levarem. Não tem um velhinho de barba apontando para a gente e falando: você é culpado, você fez coisa errada, você vai para o lado esquerdo, você fez coisa errada, vai para o lado direito. Não existe isso. Né? Então não tem julgamento, não tem castigo, punição, nada. Tudo que acontece na nossa vida, e as doenças estão inclusas aqui, tem propósito. A gente precisa começar a entender qual é o propósito das doenças. É justamente esse trabalho que eu tento fazer.